Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da direita bolsonarista moderada. Lembra daquele papo do Joel Pinheiro? Pois é, parece que o pessoal da Globo ouviu a coluna do Joel Pinheiro e resolveu seguir nesse caminho mesmo. Olha que coisa, hein? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Riobaldo Jagunço, sou eu, o Tiririca e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, você lembra, há umas semanas atrás, o Joel Pinheiro da Fonseca, lá, um colunista lá da Folha, coisa e tal, que é lá do Instituto INSPER e coisa e tal, é um sócia com crise de identidade, né, que acha que é de direita, que é liberal, mas as opiniões dele são todas de esquerda e coisa e tal. Apoiou o Lula na eleição de 2022 e coisa e tal. E daí ele fez uma coluna que foi muito criticada na esquerda, né? Ele falou que a gente tem que buscar o bolsonarismo moderado, né? E, bom, eu falei para vocês que isso já era a fase de negociação da esquerda, né? A esquerda, ela esperava que quando tirasse Bolsonaro do poder, né, que Bolsonaro saiu do poder, acabou Bolsonaro, acabou a direita. A direita brasileira era só Bolsonaro, enquanto Bolsonaro estava lá com os milhares de robôs dele na internet, pipipi, popopó, não sei o que lá, alimentados com dinheiro do governo, né? Eles achavam isso. Só que não é isso que acontece, né? Então Bolsonaro saiu da presidência, mas continuou sendo amado por muita gente na direita do Brasil, continuou tendo um apoio enorme na população brasileira, né? E aí depois tentaram tornar ele inelegível. Não, ele sendo inelegível, aí não tem... Por que o pessoal vai continuar apoiando o Bolsonaro? Não tem porquê, ué. O cara tá inelegível, não pode ser eleito, né? Vamos fazer isso, vamos tornar Bolsonaro inelegível, não sei o que lá. Aí agora tentaram fazer o negócio das joias, depois o negócio do sei lá o que, cartão de vacina. Aí tentaram o negócio do golpe, né? Ah, Bolsonaro fez um golpe, olha só que coisa, né? Tudo malela, dá pra ver que não tem nada ali naquele processo, não tem evidência nenhuma de nada. A coisa mais idiota é você pensar que um documento que não foi assinado seria uma tentativa de golpe, né? Tentativa de golpe não é isso, tentativa de golpe tem que ter uma ação do Bolsonaro no sentido de fazer isso. Cogitar alguma coisa, discutir um assunto, não é fazer golpe, né? Mas enfim, né, tentaram de tudo para esmorecer o apoio bolsonarista. Só que Bolsonaro mostrou, principalmente com os eventos na Paulista esse ano, depois no Rio de Janeiro também, e com a força que ele tem nas redes sociais, o apoio que ele ainda tem, né? E algumas pesquisas mostram o quanto que o brasileiro está se vendo mais à direita. Isso é uma coisa muito importante, porque é o que eu explico para vocês, né? Durante muito tempo aqui no Brasil não teve direita, gente. O pessoal que é novo agora pode não entender essa história, mas se você falasse que era de direita, chamar alguém de direita em 1990 aqui no Brasil era xingar a pessoa. Estava xingando, era um xingamento, né? Tal como falar em privatização e coisa e tal. Mas enfim, hoje em dia mudou a coisa. Com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas estão percebendo que é a direita que está certa nessa história, né? São os conservadores que estão certos nessa história. E, no final das contas, a Rede Globo ainda percebeu uma outra coisa ainda. A Rede Globo e o pessoal da esquerda de forma geral, né? Percebeu que o Lula deu errado, né? Porque o Lula, de fato, é burro, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal gosta de dizer que o Lula tem uma capacidade de coisa... Não, o Lula sabe falar bem. Saber falar bem, ele fala. Para o público dele, ele fala muito bem. Mas saiu disso, ele não tem capacidade nenhuma de planejamento estratégico. Se o Lula fosse minimamente inteligente, meu amigo, a gente estava fudido, porque a gente não ia conseguir voltar ao poder mesmo não. Bastava ele fazer aquele governo de coalizão que ele prometeu, botar um ministro da economia mais ou menos competente, tipo o Meirelles da vida, Pércio Arida, não sei que lá, alguém que tem um nome mais firme no negócio. Bastava ele fazer isso e a gente já está numa situação muito complicada. Por quê? Porque sem a economia desandar totalmente, ia ser muito difícil tirar o Lula de lá. E agora, as outras besteiras do Lula são besteiras inconsequentes. Então, ele falou coisa errada, falou não sei o que lá, fez não sei o que lá. Cara, o que importa é a economia, né? E por que a esquerda agora está se movendo, né? O Luciano Hang, a Rede Globo, os esquerdistas de forma geral estão se movendo para o Tarcísio, porque estão vendo ele como a única alternativa que dá para sair dessa coisa, né? Não é o Bolsonaro, mas é alguém que pode ser eleito e não é o Lula também, porque o Lula está sacaneando a economia. Aí sacaneando a economia é o que eu falo.
O pessoal lá do andar de cima encara o Brasil como uma fazenda. Não é por outro motivo que existe o nome Fazenda Nacional. É exatamente isso, a gente é gado, né? Gado, galinha, porco, tem tudo aqui, né? E o pessoal lá costuma colher nossos ovos, o leite e de vez em quando a nossa carne também, né? Então, é assim que eles veem o Brasil. E o que eles estão vendo é que o administrador da Fazenda Nacional, né, o Lula, ele está fazendo alguma coisa errada, porque a economia está desandando. Né, as vaquinhas não estão produzindo o que deveriam produzir, as galinhas não estão botando os ovos que devia botar. Então, ou seja, no final das contas, eles estão chateados com ele. E aí que esse pessoal começa agora a buscar alternativas para resolver o problema do Lula, né? Chegaram à conclusão de que com a situação atual do eleitorado brasileiro, não tem jeito, tem que ser alguém ligado a Bolsonaro. Por quê? Porque a direita fora de Bolsonaro inexiste, ela não existe. Não é uma questão de opinião minha dizer que é melhor, é pior, simplesmente ela não existe. Você lembra do comício do MBL no dia 12 de setembro de 2021, né? Não foi ninguém, e não mudou a situação de lá para cá, né? Ah, mas o Moro, mas o Deltan Dallagnol seriam figuras muito melhores do que Bolsonaro, do que Tarcísio, não sei o que lá. Meu amigo, quem é melhor do que quem? Aí é uma questão de discussão, cada um vai achar uma coisa. O fato é, não tem apoio. Não adianta, não vai conseguir crescer esse apoio. A gente está numa situação de equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash tende a reforçar o próprio equilíbrio de Nash. A cada dia que passa, a polarização vai aumentar, ela não vai diminuir. Então, qual que é a única alternativa que você tem para chegar numa pessoa moderada? É você pegar alguém perto do Bolsonaro, mas que seja mais moderado, ou alguém perto do Lula que seja moderado. Qual que é o problema disso daqui? Não tem ninguém perto do Lula moderado, só tem extremista do lado do Lula. O Tarcísio não, o Tarcísio pode. E aí parece que a Rede Globo agora fez essa visão, acreditou na coluna do Joel Pinheiro, que falou que a gente precisa de um bolsonarista moderado, como o Tarcísio, e o Tarcísio está fazendo um bom governo em São Paulo, até aqui tem ido muito bem lá, tem feito as coisas corretas, e melhor, tem mantido o pulso que se espera de alguém que se chama bolsonarista. Porque se o Tarcísio trair os princípios do Bolsonaro, não importa, meu amigo, esse negócio de no passado ele foi ministro do Bolsonaro. Não quer dizer nada, mas ele tem feito coisas bacanas. Ele tem sido durão, tem botado a polícia para correr atrás do pessoal, tem recebido críticas por isso, inclusive, né? Falou que não tô nem aí para esse negócio, pô, coisa na ONU, reclamação na ONU por morte. Tem que a polícia correr atrás dos bandidos mesmo no final das contas, né? E aí parece que agora o que está acontecendo é que setores muito amplos da, digamos, elite aristocrática socialista querem apostar no Tarcísio. Isso pode ser bom? Eu acho que sim, tá? Gente, essa luta nossa para chegar num governo efetivamente de direita vai passar por muitas etapas, tá? Não vai ser uma coisa imediata. Bolsonaro foi uma etapa, eu espero que ele volte ainda, não vai ter outra etapa Bolsonaro ainda. Tarcísio vai ser mais um passo, o nosso objetivo é daqui a 20, 30 anos. Esse negócio de achar que vai resolver tudo num instante não vai não. É uma boa alternativa isso daqui, né? Eu sei que muita gente vai pensar assim, se a Rede Globo está apoiando o Tarcísio, eu automaticamente não apoio. E eu não penso desse jeito não, tá, gente? Eu já falei para vocês que eu acho que um dos erros do Bolsonaro foi ter batido tanto na Globo. A Globo ainda é uma coisa muito importante, muito forte aqui no Brasil. O resultado foi que acabou, foi a campanha da Globo, em grande parte, responsável por ele não ganhar a eleição. Ele quase conseguiu contornar isso, ele quase conseguiu lutar sozinho contra a Globo e ganhar a eleição de 2022 ainda. Mas foi quase, né? Ficou no quase, não conseguiu ganhar. Então esse foi um problema no final das contas. E a gente vê que pouca gente vê televisão hoje, é verdade, mas muita gente pobre, muita gente em rincões do Brasil ainda vê televisão muito, ainda tem uma força muito grande a Globo. Está diminuindo, a cada ano que passa está diminuindo a força da Globo, mas ainda tem muita gente vendo a Globo. Então parece que a Globo resolveu apostar nessa solução do Joel Pinheiro, né? Então o Luciano Huck está oferecendo aqui um jantar para o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central do Brasil, que é o grande responsável pela situação econômica brasileira ainda não ter degringolado completamente nesse momento. Ele está lutando para manter a coisa ainda em nível aceitável no final das contas. E o evento deve contar com a participação do Tarcísio de Freitas, né? O Brasil 247 já vai adiante aqui, ó. Huck promove jantar da direita que pode organizar o apoio da Globo a Tarcísio.
E olha só, eu não duvido nada que seja isso que eles estão querendo mesmo, tá? Uma chapa Tarcísio com Campos Neto como ministro da Economia. Cara, seria ótimo, Campos Neto é excelente, seria um cara que faria muito bem no Ministério da Economia, num governo Tarcísio. Seria realmente uma chapa que, pô, eu votaria brincando. Eu gosto da Globo estar dando apoio para o Tarcísio? Não, me cheira mal também esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles vão estar cobrando alguma coisa também disso daí. Mas, de novo, política é isso. Política é a arte do possível. Você achar o que dá para ser feito, que vai chegar lá e vai funcionar. E isso é uma coisa que pode funcionar. É o que eu falo para vocês. Se a briga, de novo, a briga do Bolsonaro com a Rede Globo é até maior do que só o governo dele, né? Já vinha de antes do governo dele a briga ali. Então talvez fosse um caso sem salvação mesmo. Mas a verdade é que se Bolsonaro tivesse um pouquinho de apoio da Globo, menos a Globo batendo no Bolsonaro, talvez ele tivesse ganho a eleição de 2022, né? E com o Tarcísio, com o apoio da Globo, ele fica imbatível. Já está todo mundo contra o Lula. No final das contas, mole para o Tarcísio ganhar em 2026, a gente se livra desse pesadelo socialista no final do governo Lula, né? Se não for antes, porque o Lula do jeito que tá, eu vou te falar um negócio muito ruim, né? Enfim, então, segundo diz a Brasil 247, esse é o plano da Globo. É mesmo o plano? Eu não tenho como saber. Me parece um plano bom, tá? O que eu espero disso daqui é o que o Tarcísio vai se comprometer com a Globo. E eu espero que o Tarcísio lembre de também comprometer com a Globo, exigir uma certa reparação da imagem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um grande injustiçado. O cara fez o melhor governo da história do Brasil quando estava na presidência e por birra política sacrificaram o cara de todo custo, né? E agora vai ser um desafio isso daí, né? Eu acho que é uma coisa que reabilitar um pouco a imagem do Bolsonaro pode ajudar lá mais para frente, quando o Bolsonaro voltar, porque eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro vai voltar à presidência mais adiante. Não precisa ser agora em 2026, pode ser mais adiante, né? Enfim, já está o pessoal falando aqui, ó, que a Globo já começou a elogiar o Tarcísio. Aqui, a Daniela Lima elogiando o Tarcísio, que mandou bombas para esvaziar as ruas alagadas do Rio Grande do Sul, e não sei o que lá, e é aqui ó, em uma ação rápida e eficiente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enviou 18 bombas para ajudar a esvaziar as ruas alagadas do Rio Grande do Sul, a iniciativa demonstra não sei o que lá, não sei o que lá. Olha que coisa, né? Parece que temos aí realmente alguém querendo ajudar o Tarcísio a se eleger, né? E de novo, se o Tarcísio mantiver a imagem dele, mantiver os princípios, porque isso que é importante, gente, as ideias é que importam, as pessoas em si importam também, mas importam menos. As ideias é que importam mais no final das contas, são as ideias que vão mudar o Brasil. Se o Tarcísio souber manter a identidade dele, souber manter a memória de Bolsonaro, eu acho que tem jogo isso daí, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.